Olá! A gente vai debater hoje um assunto delicado que, infelizmente, tem vitimado muitas pessoas, especialmente mulheres e crianças na Amazônia. Nos últimos anos, mais de 1.500 pessoas sofreram escalpelamento na região. O acidente acontece quando as vítimas, ao se aproximarem do motor de pequenas embarcações, têm seus cabelos puxados e arrancados totalmente ou em parte pelo eixo do motor. O deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, apresentou um projeto para garantir às vítimas de escalpelamento a cirurgia reparadora gratuita pelo SUS. É com ele que eu converso agora. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Olá, deputado. Olá. Tema difícil esse, né? É complicado. Pois é, eu sei que o resto do país não está tão a par de quão comum esse tipo de acidente né, deputado? Mas tem sido comum na Amazônia, né? É porque se você for pensar, a Amazônia tem 50 mil quilômetros de rios navegáveis e o transporte é feito pelos rios. É como se as nossas ruas em muitas comunidades do interior são rios, igarapés, rios maiores, menores, e você navega muito nos barcos pequenos que levam esses motores, que tem um eixo que ficava mais ainda, alguns dos anos atrás, né, porque a partir de 2009 foi aprovada a lei, né, da deputada federal Janete, que obrigou o eixo a ter uma proteção. Então, mesmo com isso, nós ainda temos, infelizmente, apesar dessa obrigatoriedade, nós temos acidentes. Então, isso é muito comum, por quê? Porque isso é o nosso transporte do dia a dia no interior da Amazônia. Então, as mulheres, isso é um acidente que vitima, em particular, mulheres e crianças. Pode vitimar homens de cabelo pequenos, comprido, né? Exatamente. Por quê? Porque você está num barco que está com o eixo descoberto, cai alguma coisa, você se distrai, desce para pegar, o eixo arranca o seu cabelo de uma vez só o e eixo mutila. É uma parte, é uma continuação que leva até o motor? Exato. Ele fica assim, normalmente ele pega da metade para o final da embarcação, como se fosse um tubo que fica em rotatividade. E aí é esse eixo que arranca o cabelo. Sim. Então, assim, é um acidente que nós estamos trabalhando muito para combater. Existe uma parceria, inclusive, a fiscalização que é feita em decorrência da 11.970 de 2009, que é essa lei que eu já citei, é feita pela Marinha. A Marinha faz um trabalho belíssimo, com apoio, né, na deputada Janete botava emenda, agora eu vou botar a emenda para a Marinha poder fiscalizar. E eu tenho, então, essas duas leis. Uma é a que garante as cirurgias reparadoras no SUS. Veja, projeto de lei. É um projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade e o direito das mulheres e das crianças. Então, nós fizemos em 2012 uma grande ação, eu fui governador, em parceria com a Associação Brasileira de Cirurgia Plástica, a Defensoria Geral da União, o Governo do Estado e o mandato da deputada Janete. Nós levamos mais de 30 cirurgiões, os melhores do Brasil, que trabalharam voluntariamente para fazer cirurgias reparadoras. E eu fui, na época, visitar. Eram cirurgias assim, extremamente complexas. Eu entrei lá no centro cirúrgico, porque você tem que reconstruir muitas vezes, por exemplo, as orelhas, que no arranca a orelha, deforma. Então, são cirurgias complexas. São cirurgias plásticas reparadoras. E, normalmente, o nosso... São cirurgias plásticas, São cirurgias, né? Plásticas, uhum. Porque é para reparar o dano causado pela mutilação da violência desse acidente. Primeiro vem uma cirurgia ali rápida, que a pessoa vai no hospital e fecha ali, isso. E depois de um tempo é que ela vai fazer a cirurgia reparadora, né? A cirurgia reparadora é para tentar devolver para as mulheres um couro assim, cabeludo, a autoestima. Né? Autoestima. Assim, o couro cabeludo você não devolve. O que faz, assim, o que mitiga essa questão são as perucas. As mulheres, inclusive porque a pele do crânio, da cabeça, se ela ficar exposta ao sol, ela se torna ali um ambiente propício para câncer, infecções, assim. Então é necessário ter todo esse trabalho. E a cirurgia reparadora, ela é muito importante. Ela pode não devolver o couro cabeludo, mas ela devolve as formas para a mulher poder se apresentar. Porque você imagina uma coisa, as pessoas normalmente têm todo tipo de problema com a sua aparência. Se você sofre uma violência, um acidente que te mutila, isso aumenta muito mais. Então, a ideia é dar o direito das mulheres terem uma vida normal através dessa cirurgia reparadora. O que garantiria que quando ela for fazer essa cirurgia reparadora no SUS, já vai haver dinheiro? O seu projeto prevê que de um ano para o outro... Estabelece o direito. Estabelece o direito e aí o governo federal,
o sistema de saúde, o SUS, ele passa então a prever esse direito e a de um garantir. ano para o outro. E isso, não? Aprovando a lei, se a gente conseguir aprovar, por exemplo, esse ano, aí para o orçamento do ano que vem, né, ele já está tramitando aqui, né, mas aí lá dentro do SUS ele consegue fazer esses remanejamentos, porque são poucas pessoas. Se você olhar que o Brasil tem 212 milhões de habitantes, se você for pensar aí em ter que fazer, não sei, 100 cirurgias, não é tanta coisa assim. No entanto, o impacto na vida daquelas pessoas é gigantesco, assim, é muito grande. Com certeza, porque o cabelo para a mulher, né, o próprio rosto... O rosto, a violência é muito grande, né? Então, assim, é muito deforma, importante. inclusive, o rosto. Deforma o rosto, arranca a orelha, né? Arranca, e homens, eventualmente, isso pode acontecer de a camiseta ou a camisa pegar no eixo do motor e mutilar também os homens. Tem homens que são vítimas desse acidente. Então, por isso que foi feita a lei em 2009, e eu tenho uma outra lei que eu apresentei também, que é para obrigar as indústrias que produzem os motores para esses barcos, para eles já enviarem junto o kit de proteção, porque é um kit muito simples. Você coloca, protege o eixo do motor e esse acidente reduz, assim, drasticamente. Pois é, porque o ideal seria prevenir, né? Então, porque é tão grave. Prevenir. Então, o trabalho é feito em prevenção junto com a Marinha, também com a proteção do eixo do motor. Agora, se o acidente não acontecer, é obrigatória essa proteção ele do eixo hoje é do motor? obrigatório, só que aí, não tem muitas fiscalização. vezes no interior, o ribeirinho não tem o dinheiro para fazer, eu não boto. Então, a gente coloca emenda, a Marinha compra, fabrica e entrega. Isso é uma ação educativa. Agora nós vamos cobrar que as empresas fabricantes do motor forneçam já o kit de proteção para que a gente evite esse acidente, esse sofrimento tão grande. Imagine crianças sofrendo essa violência absurda por falta de um olhar do Estado. Porque é exatamente isso. Na Amazônia, a Amazônia é muito grande. 50% do território brasileiro, onde mora 20 milhões de habitantes, 10% da população do Brasil. O Estado não está presente. E esse tipo de coisa acontece por falta de ações educativas, preventivas, e quando ele acontece, eu acho que o Estado tem a obrigação de dar uma resposta para essas pessoas. Deputado, o senhor sabe que existem várias pessoas que foram vítimas do escalpelamento e estão ainda sem ter feito uma cirurgia reparadora? Tem, muitas Dessas pessoas. 1.500 que Todo esse programa que a gente fez foi só no meu estado do Amapá. A gente ali, que o Amapá é pequeno dentro da Amazônia. Se você for pensar ali no lado do Pará, Amazonas, o próprio pedaço do Maranhão que faz parte da Amazônia Legal, é muito grande, a Amazônia é enorme. E são 1.500 pessoas e certamente a enorme maioria não passou por uma cirurgia reparadora. As que passaram foi justamente... Tentou? Com certeza, com certeza. Porque as pessoas, elas não querem, elas querem progredir, elas querem ter qualidade de vida, elas querem ter autonomia. E muitas vezes não é só uma questão estética, é uma questão realmente da saúde das pessoas. Até porque se a pessoa fica sem condições de se apresentar, ela pode perder trabalho, ela pode ter depressão, ela pode ter vários outros problemas. Nós temos um outro projeto, que inclusive foi aprovado há cerca de um mês, na Comissão de Seguridade Social e Família, prevendo a instituição de uma pensão para essas mulheres. Você vê o seguinte, lá no meu estado não são muitas, se você for contar em torno de 100. Na Amazônia inteira são 1.500. No entanto, como é um acidente violento, que tem um impacto grande assim, na pessoa, na saúde, mas também na estética da pessoa, muitas vezes isso impede a pessoa de se inserir no mercado. E aí é preciso que a gente repare esse mal. A ideia é essa, é a gente conseguir tanto na prevenção, na educação, na obrigatoriedade estabelecida em lei para os fabricantes de motor, que esse tipo de acidente não aconteça mais e que ninguém tenha mais que passar nem por cirurgia reparadora e nem precisar de pensão nenhuma. A ideia é justamente essa. Agora, até a gente chegar lá, a gente tem que criar os mecanismos para mitigar o sofrimento das pessoas. Isso. Deputado, boa sorte com o projeto. Muito obrigado. Mais para frente a gente fala mais um pouco para ver se andou nas comissões e Eu estou confiante. Aprovamos na Comissão de Seguridade Social, tem mais 2 para passar, para criar a pensão, e as outras eu tenho certeza que nós vamos aprovar. Esse aqui? Todos. São 3 projetos e eu tenho muita confiança, porque é uma questão de humanidade, né? De direitos humanos, de você ter empatia com o sofrimento das pessoas. Muito obrigada, deputado.
Eu conversei com o deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, sobre um projeto dele que garante a cirurgia reparadora para pessoas vítimas de escalpelamento. Esses casos têm sido comuns na Amazônia por causa dos motores de barcos que puxam os cabelos, especialmente das mulheres e crianças. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Você pode rever esta e outras edições em câmara.leg.br/palavra aberta. Até mais.